a Terra. A Terra é o mundo, não é? Nós estamos crescendo, aprendendo, amadurecendo no cenário que Deus nos dá. É o mundo da nossa encarnação, não é? Esse é o nosso cenário. É aqui que desenvolvemos o bem que está dentro de nós. Jesus nos disse: fazei brilhar a vossa luz. Ou seja, as sementes estão ali. Ele não tinha falado que era sobre a luz do candeeiro? Né? Essa luz é a verdade. Então, é essa verdade que está em nós. Que nós fazendo brilhar é o quê? Deixar crescer essa verdade em nós. A verdade está em nós. Jesus nos trouxe uma forma extremamente didática de nós operacionalizarmos o nosso amadurecimento moral. É desafiador? Claro, ele sabe. Por isso ele falou com o povo sempre em parábolas. Ele foi contando histórias para facilitar em nós o entendimento da importância do trabalho, desse trabalho moral, que exige muito. Mas agora eu não tenho tempo de pensar nisso. Por quê? Porque amanhã eu tenho que levantar cedo para trabalhar, porque eu tenho que não sei o quê, porque eu tenho que não sei o que lá, e a gente tem um montão de coisa. E a vida espiritual, que é a vida que já estava conosco antes e começa depois, para todo sempre, como se disséssemos para nós mesmos, isso pode esperar. Mas nós estamos aqui para isso. É claro que nós vamos estar aproveitando todas as oportunidades, sair cedo para trabalhar, e aí a gente está na rua, passa aquele ônibus amigo, joga aquela água da poça em cima da gente, e nós estamos trabalhando a nossa parte moral aí, não estamos? Isso pode estragar o nosso dia? Fazer com que nos encharquemos de azedume e simplesmente irmos repetindo para nós: ai, o meu dia está mal, hein? Esse dia parece que vai dar tudo errado, já começou mal. Olha, nós vamos predeterminando que o outro nos defina, que o outro regule o nosso nível de crescimento. Isso é tão injusto conosco, não é? É tão injusto. O outro, às vezes, né, está lá o motorista amigo, vendo aquela pessoinha distraída, passando ao lado da poça, e aquela pessoa, de repente, está infeliz e decide se divertir. Acontece isso? Pode acontecer? Ou foi totalmente distração? Ele, o motorista profissional, não viu a poça, não viu a pessoa. Mas vamos imaginar que ele tenha feito de propósito. Ok. O que a gente vai fazer? Nada. Com ele, nada, não é? Mas a gente vai virar toda a frustração e todo o aborrecimento, a gente vai ficar abraçada. Isso vai estragar o dia de quem? Dele? Não. Nosso. Então, nós vamos estragar o nosso dia pelo que o outro fez. Às vezes, estragamos uma encarnação pelo que o outro fez. Quando não, vamos pensar. Já houve caso de assassinatos em problemas de trânsito? Problemas de trânsito. Uma fechada, não é? Fechada, então. A pessoa estraga uma encarnação, porque provavelmente vai ser presa, certo? Vai ser presa. Vai ficar um bom tempo lá, vai sair com a tarja de quê? Ex-presidiário. Isso facilita a vida de alguém? Não facilita a vida de ninguém. Simplesmente porque se irritou na hora de uma fechada. Se comprometeu de tal forma, tirou a vida de alguém, a oportunidade reencarnatória de alguém, porque ficou frustrado, cheio de raiva e matou o outro. Então, nós continuamos agindo dessa forma na reação.
não crescemos com a pedra, ou seja, não usamos a pedra para ser um degrau da nossa escada. Nós usamos a pedra para nos ferirmos. De novo, isso não é justo conosco. Nossas tendências, vamos imaginar essa pessoa da nossa história, né, que fez essa violência no trânsito, ela tem uma tendência agressiva, não tem? E a responder de forma infeliz a certas situações. Ora, quando ela estava se preparando para reencarnar, os mentores sabem disso, não sabem? Essa pessoa, antes de reencarnar, ela passa por instâncias de treinamento, de aconselhamento, e a pessoa só recebe essa prova na medida em que os espíritos veem que ela tem condições de enfrentar e ser bem-sucedida. Se essa pessoa não tem condições, ela não vai enfrentar a prova, porque isso seria o quê? Não seria justo. Ai, me desculpa. E Deus é todo justiça e todo misericórdia. Então, quando uma prova nos vem, seja a prova que for, o mais difícil que for, nós estamos preparados para sermos exitosos nessa prova, mesmo que essa prova seja uma expiação. Ou seja, uma expiação é uma prova que já passamos em outra encarnação e não fomos bem-sucedidos e ela volta. Quando é uma prova de segundo momento, né, de repetição, ela chama-se expiação, mas é uma prova, certo? Só que é uma prova que está sendo repetida. Em qualquer caso desses, se está acontecendo, é porque eu tenho como ser bem-sucedido. Não vamos nunca perder isso de vista. Porque às vezes nós achamos, ou podemos achar, que uma situação chega até nós e nós não conseguimos dar conta. Conseguimos. O que não quer dizer que seja um momento agradável. Não quer dizer que nós tenhamos recursos conosco naquele momento. Muitas vezes a prova inclui uma ação como aprender a pedir ajuda. Se eu tenho que aprender a pedir ajuda, isso é o quê? Humildade. Eu tenho que aprender isso. Para aprender isso, eu vou ter que ter alguma necessidade, não vou? E para muitas pessoas, às vezes, a necessidade vai ter que ser grande, porque se for pequena, ela não pede. Conhecemos pessoas assim? Já ouvimos falar? Não é? Não, eu vou pedir ajuda, vou dar meu jeito, eu vou dar meu jeito e vai cada vez descendo mais nesse buraco. Não, eu não tenho nenhum problema com álcool. Né? Não tem problema, eu bebo socialmente de 2 em 2 dias, uma quantidade razoável. Eu não tenho problema, eu sei lidar muito bem com isso. É tão difícil, às vezes, nós reconhecermos uma dificuldade e reconhecermos que precisamos de ajuda, e isso não é tão incomum, pelo contrário, não é? De nós sabermos buscar ajuda já no início. Como aquelas doenças, né, que não precisam chegar àquela fase avançada, porque se nós estivermos fazendo o quê? Exames preventivos, não é? Para quê? Para não deixar a coisa crescer, porque quanto mais cresce, mais difícil é o tratamento. Também nas nossas questões morais, é uma realidade isso. Mas a gente não pode obrigar ninguém a fazer isso, pode? Nem a fazer os seus preventivos, nem a buscar ajuda quando ainda está o quê? Agarrado no quê? Orgulho. Embora estejamos amarrados no orgulho ou em qualquer outro vício moral, nós temos consciência disso, principalmente antes de reencarnar. Nós sabemos exatamente quais são as nossas pedras de tropeço.
E essas pedras de tropeço estão lá na nossa lista, quando estamos preparados para enfrentar. Se não estamos preparados para enfrentar, vamos imaginar assim: para dirigir, eu preciso enxergar, não é? Eu posso vir cego, não posso? É um bom meio de eu não me meter em discussões de trânsito. Vamos imaginar que seja um meio desse. Ah, Cristina, então todo mundo que é cego é porque tem agressividade, pode ir contra alguém? Não! Existem mil meios de lidar com uma dificuldade, certo? Então, não vamos ser limitados. A espiritualidade tem mil meios de conter um espírito para que ele não passe por uma situação em que ele seria mal sucedido. Não é o momento, não vamos mexer nisso agora. Ele tem que primeiro desenvolver A, B e C. Quando ele tiver desenvolvido A, B e C, aí ele tem condições de enfrentar essa aprovação.